existe essa integração entre o que eu tenho na sede com o que eu tenho no app, que é através do nosso login e senha. Então, essa é uma das justificativas. Focando um pouquinho mais no download do aplicativo. Então, hoje, a versão disponível é a versão do Android. Ianca, vai ter a versão para iOS? Sim, vai ter a versão para iOS. Quando que vai estar disponível essa versão? Eu ainda não consigo disponibilizar uma previsão da disponibilidade do aplicativo para iOS, justamente porque a gente está em fase de testes. Então, só para que vocês tenham assim, mais ou menos o conhecimento de como é essa dança, a gente tem uma equipe de desenvolvimento que faz o desenvolvimento do aplicativo, depois a gente passa por uma fase de testes. Então, a gente faz diversos testes, até que esses testes, seja lá 99% ou 100%, concluam como sucesso, para aí sim a gente conseguir disponibilizar para a rede. Se não passa por essa fase de testes, a gente sofre certas complicações. Então, qual que é a nossa prevenção com esse cuidado de disponibilizar para todos? A gente disponibilizar um app de qualidade. Então, por isso, eu ainda não consigo dar essa previsão. Mas para quem aí utiliza o Diário de Classe, tem esse anseio de utilizar o Diário de Classe pelo iPhone, a gente pede aí para aguardar, para optar pela utilização da sede, porque por enquanto a gente não disponibilizou. A gente vai disponibilizar, mas por enquanto ainda não disponibilizamos. Então, para o Android, o Diário de Classe ele fica disponível lá na loja de apps mesmo do seu celular. Então, alguns são Play Store, outros são Google Play. Basta acessar a sua loja de apps e fazer a busca por Diário de Classe. Vai trazer um livrinho. Quando você detectar esse ícone do Diário de Classe, é só clicar em instalar e fazer o download no celular. Outras informações que também são muito importantes para o uso do diário. Apesar de a gente aí disponibilizar o Diário de Classe numa versão de aplicativo, a gente sabe que existe uma questão de versão do Android. Então, hoje o app ele está disponível para celulares com versão de Android a partir do número 4.1. Anterior a essa versão, não vai conseguir utilizar o Diário de Classe. E aí a gente sugere a utilização da sede. Tá bem? Bora para a próxima pauta, então. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não, acho que por enquanto o pessoal só fez uma pergunta aqui, se ele poderia optar por fazer o diário de classe presencial, sem ser pelo aplicativo. Eu não sei se o presencial que você está se referindo é o presencial do manual, mas hoje, 2021, existe uma resolução que diz que o uso do diário de classe digital, seja ele pela sede ou pelo aplicativo, ele é obrigatório. Então, a partir de 2021, não utilizará mais as versões manuais, que são as versões impressas, né, em papel. Tá bem? O que é muito legal do aplicativo e que é recente, vou colocar aqui na tela para vocês, é referente aos dados patrocinados. Para quem já utiliza o Diário de Classe, o aplicativo há um tempo, sabe que antigamente a gente não tinha esse patrocínio de dados e que hoje a gente tem essa disponibilização no app. Então, para fazer a configuração é simples, você vai precisar deixar os dados móveis ligados do seu celular. Então, basicamente, você ativa os dados móveis do seu celular. E aí, após o primeiro login, a primeira vez que você faz o login no app, ele já vai fazer a configuração dos dados patrocinados. Então, vai trazer uma mensagem lá falando que os dados patrocinados estão sendo configurados. E depois traz uma mensagem e logo após um tutorial de como utilizar o aplicativo. Então, essa parte assim é bem tranquila, não tem muita dificuldade de fazer a configuração desses dados no app. Agora sobre as regras. Essa parte é muito importante porque, principalmente nesse período de início do ano letivo, surge a maioria das dúvidas geralmente são voltadas por essa parte da regra. O que é imprescindível para o diário de classe, para o funcionamento do diário de classe? Eu vou pôr aqui três regras que são as principais. Então, o calendário ele precisa estar homologado. A associação do professor ela precisa estar feita em 2 etapas. Então, a gente tem lá a associação das turmas do professor, que é a aba 2 da associação, e a gente também tem a associação dos horários das aulas, que é a aba 1.
Sem esses dados, o diário de classe ele não funciona. Então, supondo, por exemplo, que eu tenha lá a associação das turmas. Eu tenho a associação das turmas. Mas que por algum motivo a escola esqueceu de fazer o preenchimento da aba 1, que é onde eu informo que as aulas vão iniciar vai ter o horário, né? O horário de aula vai ser das 7 às meio-dia e 20 e que cada aula tem 45 minutos. Se eu não insiro essas informações lá na sede, eu não consigo trazer essas aulas para o diário de classe. E, logicamente, eu não consigo disponibilizar aos professores ou a quem for utilizar o diário de classe, seja lá pelo app ou pela sede, de fazer os lançamentos. Então, essas etapas são importantes. A gente não pode deixar, por exemplo, de fazer uma achando que vai, mesmo assim, conseguir utilizar o diário de classe, mas não vai conseguir. Precisa passar por essas 3 etapas. Então, o que acontece muito no início do ano letivo? Às vezes o calendário não está homologado. Isso é um problema do professor? Eu falo assim, um problema no sentido de algo que o professor consegue fazer a correção? Não. Isso é uma coisa que aí o professor precisa entrar em contato com a unidade escolar para notificá-los da importância do uso. Então, se você, por exemplo, entrar em contato com o pessoal da secretaria. Assim, eu estou falando de forma do meu mundinho, tá, gente? Porque a experiência que eu tenho nem se compara à experiência de vocês aí na escola. Mas supondo que no seu aplicativo ou na sua utilização lá na sede está exibindo uma mensagem de que o calendário não foi homologado. Aí precisa entrar em contato lá com o pessoal do administrativo para informar que você está tentando utilizar o app e não teve o retorno aí do calendário. Geralmente fica parado no fluxo da diretoria de ensino, né? Porque para quem não sabe, o calendário ele tem 3 etapas. Então a escola inclui o calendário na sede, depois o supervisor de ensino ratifica o calendário e por fim o dirigente ele faz a homologação. Então o calendário ele é muito importante. É ele quem vai trazer lá no aplicativo o calendáriozinho, né? As datas para fazer os lançamentos das aulas, das frequências. A associação dos horários, como eu informei para vocês, é importante para eu poder identificar qual é a aula que eu estou registrando. E as turmas, que é um dos primordiais, que é onde eu vou exibir ali para o professor todas as turmas que ele tem associado. Tá bem? Bora lá. Então, agora já focando mais na parte de navegação do aplicativo, falando um pouco do acesso. Do app, como eu tinha já comentado um pouquinho no início, o acesso é o mesmo da sede. Então, você vai precisar inserir o seu usuário, que é o seu login. Então, geralmente é RG, o número do RG e a UF, né? E a sua senha, a senha da sede. Se por algum motivo você tiver efetuado a troca da senha, é a senha mais recente. Se precisar alterar também, basta acessar a sede para fazer essa alteração da senha. Depois que eu insiro esses dados, eu preciso clicar em entrar e aí a primeira coisa que vai acontecer no aplicativo é a sincronização, que é quando eu espelho a sede para o meu aplicativo. Então, assim, falando mais da sincronização. Diferente da sede, que tudo que eu faço já fica lá salvo no meu banco de dados, então, falando assim de forma bem imaginativa, imagina que você está registrando algo no diário de classe, na sede. E depois que eu faço esse registro, eu preciso guardar esses dados. Então, eu guardo num banco de dados. Enquanto aqui no aplicativo, o aplicativo, para quem não sabe, ele funciona offline. Então, eu possibilito o professor, por exemplo, fazer a navegação do aplicativo sem a utilização da internet. Só que o que acontece do aplicativo em relação à sede? Tudo que eu salvo no aplicativo, ele fica salvo no dispositivo, ele não fica salvo na sede. E como que eu faço o envio desses dados para o banco de dados, que seria a sede? Através da sincronização. Então, a sincronização não é algo que acontece automático, eu preciso dar uma ação. Eu clico na sincronização para esses dados irem para a sede. O que eu considero assim, o que geralmente eu sempre sugiro, sempre aconselho os professores, não demore muito tempo para fazer a sincronização. Eu sempre sugiro que faça a sincronização desses dados após algum tipo de registro ou pelo menos uma vez ao dia. Por quê?
que muita gente pontua do diário de classe? Perda de dados, principalmente quem usa o aplicativo. E por que isso pode acontecer? Porque se, por exemplo, eu guardar muitos dados, fazer muitos registros, e só depois de muito tempo fazer essa sincronização, o tempo de sincronização pode demorar muito e eu posso perder resquícios desses registros durante essa sincronização. Então, por isso que a gente aconselha fazer a sincronização pelo menos diariamente ou após o registro. A gente sabe que, assim, no dia a dia, pelo menos na experiência ali, tirando essa vida de pandemia que a gente está vivendo, mas pensando ali no dia a dia de correria mesmo, aula atrás de aula, a gente sabe que é difícil de fazer a sincronização a cada registro. Então, a gente coloca aí pelo menos uma meta de fazer o registro diário para não correr esse risco, tá bem? Então, esse é uma das maiores críticas que a gente tem para o aplicativo, mas que é muito importante destacar, informar do porquê que a gente precisa fazer isso diariamente e não demorar tanto para realizar essa sincronização. Tem mais alguma pergunta? Tem bastante pergunta, na verdade. O pessoal está perguntando bastante de novo sobre o aplicativo disponibilizado pelo iOS. Acho que você pode depois voltar um pouco nesse ponto e passar que a gente já falou no começo aqui da live. E uma pergunta que o pessoal soltou aqui é se a gente pode lançar depois de uma semana. Não aconselho, dependendo da quantidade de registro que você faça. Por exemplo, tem professor que tem 10, 12 turmas, enquanto que tem professores que têm 2, 3 turmas. Um professor que tem menos turma vai ter menos dificuldade com a sincronização. Enquanto que um professor que tem muitas turmas, logicamente ele já tem um pouco de dificuldade com a sincronização, justamente porque eu estou segurando aqueles dados no dispositivo e depois eu faço uma sincronização que não apesar de ser algo automático, não é algo que acontece tão rapidamente. Então, por isso que a gente tem essas diferenças de tempo. Tem professor que não tem problema nenhum com sincronização, enquanto que tem professores que levam mais tempo para sincronizar os dados. Então, assim, falar que não pode, eu não vou falar que não pode. Pode, mas precisa ter essa cautela, ter essa ciência de que corre esse risco. Tem uma pergunta interessante aqui também da Pro Margarete. Ela perguntou se tem como corrigir um registro de um dia para o outro. Tem, explicando assim mais ou menos. Então, por trás do sistema, eu cadastro um parâmetro. Então, o que é cadastrar um parâmetro? É eu informar de que data até que data eu posso ter esses registros. Então, basicamente, eu coloco o período do bimestre. Então, se dentro do bimestre você precisar fazer uma edição de algum registro, então vamos supor frequência. Eu fiz a frequência em março e eu estou no mês de abril, final do mês de abril, e eu preciso fazer uma edição de uma frequência lá de março. Eu vou conseguir fazer essa edição? Consigo. Como que eu consigo? Eu vou precisar voltar nessa data, ela vai estar sinalizada na cor verde lá no calendário do registro que você fez, e lá você vai poder fazer essa edição. Então, eu permito tanto fazer o registro retroativo, quanto fazer também as edições de registros retroativos. Com isso, você não vai ter problema de fazer essas edições. E uma outra pergunta aqui é como fazer os registros da educação especial? Educação especial. Então, educação especial eu tenho pouca experiência para falar, assim, sendo transparente. Mas, por exemplo, o professor de educação especial, se não me engano, a atribuição dele é diferente. Então, ele já não tem acesso ao aplicativo, porque a atribuição especial não é na aba 2 da associação. É num outro menuzinho da SEGE para atribuição. Mas isso é uma questão que eu vou levar para dentro, eu falo assim, para dentro no sentido de lá com os setores internos, para a gente discutir melhor sobre como vai ficar a questão desses registros e etc. Então, essa daí eu vou ficar devendo, tá bem? Tem mais alguma? Sobre professores polivalentes, como que eles fazem o registro? O professor polivalente, se não me engano, é o professor de educação de classe anos iniciais, que é o professor que fica lá com os pequenininhos, né? Então, do 1º ao 5º, se não me engano. Não tem muita diferença, assim, do registro.
O que a gente tem de diferença é que, por exemplo, enquanto que um professor de Fundo 2 e de ensino médio, ele vai ficar trocando de aula, assim, uma atrás da outra, o professor polivalente, ele fica ali o tempo inteiro. E aí, qual que é a diferença que eu trago, por exemplo, para a frequência? É que na frequência eu não posso deixar esse aluno com as 5 faltas do dia. Então, a gente já tem essa adaptação para anos iniciais, para quando o professor lançar a falta para o aluno, contabilizar a falta do dia e não a falta por aula. Então, exemplo, ele não vai contar lá 5 faltas para o aluno, ele vai contar uma falta só para ele. É isso. E outra coisa, complementando já nas classes anos iniciais. O professor da polivalente, ele faz esse registro normalmente, não tem diferença, né, em relação aos demais, Fundo 2 e ensino médio, mas, por exemplo, de artes e de educação física, ele faz o registro da frequência da aula dele normalmente. Vamos seguir? Vamos seguir. Então, daqui a pouco a gente volta com mais perguntas. Eu vou mostrar agora um pouquinho para vocês sobre a frequência. Então, para deixar um pouquinho mais dinâmico e para eu tentar transpassar isso, tanto na SED quanto no app, para a gente pelo menos atingir todos os públicos, eu trouxe a simulação no sentido de telas, né? Para mostrar mais ou menos para vocês como que é o acesso, como que eu faço os registros. Então, na SED, vou colocar aqui para mim, vou colocar aqui a tela. Então, na SED, eu vou acessar no menuzinho à esquerda, diário de classe, e depois eu vou clicar em frequência. Aqui na live a gente vai focar um pouco na parte de lançamento, porque é a parte que tende a um registro, enquanto que consulta eu vejo o que foi registrado. Então, ali em lançamento, depois que eu clicar, ele vai me trazer as turmas que eu tenho associado. Ali na telinha tá um pouquinho não, né? Eu tirei os dados justamente para a gente ter essa cautela de não exibir, mas geralmente os professores parceiros disponibilizam os acessos para a gente conseguir demonstrar isso. Então, depois que eu faço a seleção da turma, clicando ali em visualizar, ele vai me trazer essa telinha. Essa telinha, ela está aí dividida em duas, mas na verdade é uma única tela. Eu informo qual que é a data da frequência e qual que é o horário da frequência. Depois que eu selecionar essas duas informações, eu vou clicar em listar alunos. E aí é onde eu vou fazer o registro da falta ou da presença do aluno. Para diminuir a quantidade de cliques do professor e até mesmo para facilitar ali o uso no dia a dia, a gente traz aí de forma para todos com presença e todos com a presença frequente, né? O que seria essa presença frequente? Que na verdade é a presença presencial. É quando o aluno participou da aula na sala de aula. Porque qual que é a diferença que a gente teve aí em 2021 com a pandemia? 2021 não, né? 2020. É que antes a gente precisava apenas sinalizar que o aluno estava ou não na aula. Enquanto que agora a gente precisa sinalizar se o aluno participou da aula e se ele participou na sala de aula ou se ele participou em casa através das aulas do centro de mídias. Então, aquela segunda coluna é onde eu vou indicar se está presencial ou não presencial. Enquanto que na primeira coluna eu vou indicar se está frequente ou se ele faltou. E aí, outra forma também de facilitar o uso é que, às vezes, por exemplo, o professor ele pode ter uma aula dobradinha. Então, nessa aula dobradinha, ele pode, por exemplo, selecionar de uma única vez e fazer o registro de uma única vez. E aí, para isso, ele pode também optar por clicar ali em replicar frequência para todos os horários selecionados. Então, a partir do momento que eu, por exemplo, colocar falta para o primeiro aluno, ele já vai replicar a falta que eu estou colocando para o aluno no primeiro horário, também para o segundo horário. E aí eu vou trazer essa exibição em duas colunas. A mesma flag, né, que é o que a gente fala, a gente também tem para a questão do presencial e não presencial. Então, ali eu consigo, por exemplo, replicar não presencial para todos os alunos, tá bem? Agora, falando um pouco do aplicativo.
Então, no aplicativo, na primeira tela após o login, ele já traz todos os menus que eu tenho no app. Então, eu tenho a frequência, eu tenho o registro de aulas, eu tenho a avaliação, o fechamento, as turmas, a carteirinha, comunicados e a programação CMSP. O professor vai precisar selecionar a frequência. Logo após, ele já vai trazer as turmas. E aí a gente tem duas formas de fazer o registro. Eu posso tanto clicar primeiro em lançamento, para depois clicar na turma, ou eu posso clicar diretamente na turma, que o aplicativo vai entender que eu estou querendo fazer um registro. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma consulta de um registro que eu já fiz, eu vou precisar selecionar a aba Consulta e depois selecionar a turma. Então, depois que eu seleciono a turma, ele já vai me trazer o calendário com os dias letivos. Aqui é só um exemplo, né, que eu peguei bem no comecinho do período letivo, quando a gente não tinha ainda aí os calendários homologados. Então, ele vai selecionar a data e aí já aproveitando, no calendário eu posso ter uma sinalização de 3 cores, que são amarelo, que é a data do dia, então é o dia vigente. Eu posso ter a sinalização da data azul, que é um dia que não sofreu lançamento, e eu posso ter a sinalização da data em verde, que significa que houve um lançamento, que houve um registro para aquela data. Depois que eu seleciono a data, eu também seleciono o horário da aula. E depois de selecionar o horário da aula, eu clico na setinha ali embaixo para seguir para a próxima tela. Aqui no aplicativo, diferente da sede, eu tenho uma sinalização de 3 letras. Então, eu tenho o N de não se aplica, o C de compareceu e o F de faltou. Então, o C de compareceu é o aluno que está frequente, o F é para o aluno que faltou e o não se aplica é para situações de que o aluno está em fase de transferência. Qual que é a diferença, então, da sede para o aplicativo nesse sentido? Enquanto que na sede, a partir do momento que eu tenho lá, na ficha do aluno, que ele está com baixa de transferência ou ele está se transferindo, isso é automático na sede. Enquanto que no app, supondo que isso aconteça durante a semana e eu não fiz uma sincronização para espelhar o que eu tenho na sede para o que eu tenho no app, então eu não tenho a atualização daquela informação. Para o aluno, eu não posso registrar que ele está na sala de aula e eu também não posso registrar que ele faltou. Eu preciso, de alguma forma, sinalizar que aquele aluno ele está inativo. Então, eu coloco a opção de não se aplica. Isso só acontece mesmo nessas situações de quando eu não tenho esse espelho da sede para o aplicativo. E aí a gente disponibiliza essa opção. Essa questão da frequência é até um pouquinho difícil de falar hoje em dia, justamente porque o C de compareceu, ele deixa de existir, justamente por conta das aulas do centro de mídias. Então, o C, na verdade, é a frequência do aluno. O aluno está frequentando, seja presencial ou não presencial, eu vou utilizar o C de compareceu, tá bem? A gente tem mais perguntas? O pessoal está perguntando se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva no repositório. É só você fazer a busca por formação e a gente vai disponibilizar para vocês também, depois que terminar, o PPT, para vocês terem aí em mãos e vocês poderem consultar caso ainda fique alguma dúvida, tá bom? Por hora acho que é só, acho que você pode continuar. Teve um professor que ele é o professor João. Ele perguntou sobre tem como acessar o aplicativo pelo notebook. Tem como você acessar através de emulador. Eu Ianca, eu não aconselho. Justamente porque o emulador ele tem uma questão de você ter um computador para sustentar esse tipo de emulador. Então, tem emuladores que são um pouquinho pesados, então, às vezes não compensa você utilizar o aplicativo pelo emulador. Às vezes, compensaria mais a utilização direto da sede. Mas tem como utilizar, isso é possível. Eu acho que é isso, né, Du?
do que a gente tem aqui de pergunta do iOS, como eu já tinha falado para vocês, a gente vai disponibilizar, mas está na versão, a gente está testando para disponibilizar, acredito aí que nos próximos dias, mas ainda sem previsão. Eu vou seguir agora para o registro de aulas, que é um outro módulo do diário de classe que é muito utilizado. Então, hoje na live eu vou falar justamente desses dois módulos, que são módulos que os professores utilizam diariamente, os registros são diariamente. Então, na sede, a gente mantém ainda a concepção de que ele sempre vai precisar selecionar a turma. Então, lá no diário de classe, no menuzinho da sede, ele vai selecionar diário de classe. Depois ele vai selecionar o menuzinho de registro de aulas. Depois de selecionar esse menuzinho, ele vai trazer as turmas do professor e na coluna visualizar é onde ele vai clicar para ter a visualização dessa turma. Então ele clica ali em visualizar e logo depois já vai me exibir algumas informações. Aqui ele vai trazer a data, mas se eu precisar trocar essa data, eu clico ali no calendáriozinho à esquerda e aí eu posso selecionar as datas que eu tenho ali disponíveis. Ele vai também listar a turma que eu tô tentando fazer esse registro, a disciplina, o bimestre, e aí já um ponto bem curioso. No bimestre, se eu quiser, por exemplo, fazer um registro de outro bimestre, como a gente pode, desde que a gente faça esse parâmetro, porque, por exemplo, em 2020, a gente conseguiu parametrizar para que vocês fizessem o registro durante todo o período letivo. Então, enquanto vocês estivessem, por exemplo, no terceiro bimestre, era possível fazer o registro ainda do primeiro. Então, tudo isso é parâmetro, a gente consegue disponibilizar isso. Nessa situação, para alterar a data, você precisa primeiro alterar esse campinho do bimestre. Então, eu altero o bimestre, o campinho do bimestre, seleciono o bimestre que eu quero. Depois, ele vai, lá no calendário, ele vai automatizar para trazer todas as datas daquele bimestre que eu estou querendo fazer o registro. Então, ali, depois de selecionar o bimestre, eu vou selecionar também o horário da aula. E depois que eu seleciono o horário das aulas, eu tenho a primeira etapa do registro, que é a de conteúdos e habilidades. Então, a gente tem algumas diferenças de conteúdos e habilidades. Esses conteúdos, como eu posso colocar? Eles vêm do currículo paulista. Então, a gente tem um currículo paulista e nesse currículo paulista eu tenho lá determinando quais são as habilidades para cada tipo de ensino, para cada série. Então, por exemplo, nessa telinha aí que eu coloquei para vocês, eu coloquei um exemplo de ensino fundamental, que eu tenho apenas ensino médio, que é que eu tenho apenas duas colunas. Então, eu tenho a coluninha de conteúdos e eu tenho a coluninha de habilidades. O que é diferente também, ensino fundamental. Ensino fundamental de 9 anos é um pouquinho mais completo. Então, eu tenho objetos do conhecimento, eu tenho eixo temático, eu tenho código da habilidade. E agora, em 2021, a gente também tem a diferença do novo ensino médio, que são dos alunos que estão na primeira série do ensino médio. E aí, o que a gente tem de diferente? A gente passa a trabalhar em cima da área do conhecimento. Então, os professores da primeira série vão notar um pouco de diferente lá na parte de conteúdos e habilidades. Por quê? Porque vai listar uma coluninha com os códigos das habilidades e ao lado todas as habilidades de acordo com a área do conhecimento e o componente curricular. A forma de registro é simples, eu preciso apenas selecionar a habilidade que eu estou tentando fazer o registro. Eu posso selecionar mais de uma habilidade por aula, não necessariamente eu registro apenas uma, então não tem esse bloqueio de fazer a escolha de apenas uma habilidade, você pode selecionar mais de uma. E depois de selecionar a habilidade, ele vai trazer um campo de observações. Esse campo de observações ele não é um campo obrigatório, ele é um campo opcional do professor. Depois do campinho de observações, eu informo qual foi o recurso utilizado durante a aula. Então, eu posso, por exemplo, ali selecionar se foi o centro de mídias, se foram fascículos, se foi através do Google Classroom.
e, se necessário acrescentar algum, eu posso selecionar outros e digitar no campo descritivo. Ao contrário do campo Observações, o campo Descreva aqui um breve resumo da sua aula é um campo que não é opcional, é um campo obrigatório. Então, é necessário fazer ali um breve resumo, informando o que foi dado na aula. Depois disso, eu clico em Salvar. E aí, esse registro ele já fica salvo no banco de dados. Então, assim, outras coisas que vai surgindo assim no decorrer da nossa apresentação e que eu acho até engraçado é que assim a gente prepara no sentido de trazer o mundo ideal. Mas, por exemplo, se vocês precisarem excluir um registro, tanto no app quanto na sede tem a opção de excluir. Ela fica no rodapé, né, da tela. Eu consigo editar as datas retroativas, isso de acordo com o parâmetro. Eu não sei se é divulgado essas datas, mas eu posso propor a divulgação para a gente ter um controle melhor disso. Eu acho que de apresentação, gente, é isso. Eu acho que agora é hora de a gente tirar as dúvidas de vocês. Tá bem? Bora lá? Bora. Acho que chegou bastante dúvida, não tanto pertinente ao assunto que a gente está tratando aqui agora, mas a gente pode ir em busca dessas informações para passar para vocês mais para frente. Vamos dar um minutinho aí pro pessoal, Ianca, pro pessoal mandar as dúvidas aqui e a gente volta com vocês já já.
Voltamos, tem bastante dúvida aqui. A Ianca vai dar uma solucionada aí nas questões de vocês. Ó, gente, já começando com algumas notícias, né? Na verdade, com alguns avisos. A gente sabe que estava ocorrendo um erro no registro de aulas e que era tanto no aplicativo quanto na sede. Na sede a gente já corrigiu, aliás, isso aconteceu hoje, então a gente já fez a carga de todas as habilidades. No app, me disponibilizaram tem pouco tempo o ajuste, então acredito que entre hoje e amanhã a gente já consegue disponibilizar o ajuste do Android em relação ao registro de aulas. Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui, que eu vi que tem muitas perguntas em relação ao centro de mídias, em relação a como que vai fazer a frequência. Eu não sei se vocês têm acompanhado as lives que estão participando, mas a gente está fazendo algumas com frequências, né? A parte delas é justamente para falar do sistema de tarefas, que é um sistema novo aí no centro de mídias. Mas, por exemplo, hoje a gente não consegue fazer essa automatização. O que seria essa automatização? Eu identificar que o aluno está presente no centro de mídias e jogar essa presença direta para o diário de classe. Por que a gente não consegue fazer essa automatização? Primeiro, que não são os mesmos professores. As aulas elas podem não ocorrer no mesmo período da aula, lá da aula presencial do aluno. E, além disso, a gente tem essa divergência de informações para fazer essa sincronização automática. Então, qual é a nossa forma de auxiliar o professor nesse sentido? Trazer a transparência dos dados. Então, uma das coisas que está em desenvolvimento, que a gente vai disponibilizar para professores, trio gestor, para toda a parte de administração da escola, é um painel, a gente chama de dashboard, que basicamente é onde eu vou listar para o professor os alunos que participaram, que fizeram os envios das tarefas, os alunos que não fizeram envios das tarefas, e aí isso de acordo com o período do bimestre, a gente sabe que vai ter várias tarefas aí durante o bimestre, ele vai trazendo o status detalhado de cada aluno. Então, o professor vai ter esse cuidado de olhar para esse painel, né, para esse relatório de informações, para ele poder fazer o registro de frequência do aluno lá no aplicativo, na sede, enfim, no diário de classe. Então, resumidamente, a ideia é trazer essa transparência de dados para o professor ter esse domínio do registro. Vamos lá para a próxima, que tem bastante coisa aqui. O e-mail que vamos colocar é o do Google da Microsoft. Então, no aplicativo e na sede, ele não faz o login através de e-mail institucional, ele faz o login através do seu login na sede e da sua senha na sede. Então, não utilizará. Não sei se a pessoa que, no caso aqui, a professora Luciene, se ela está se referindo ao diário de classe. Mas se for ao diário de classe, a gente não faz o login, o acesso do professor através do e-mail institucional. A gente vai postar os PPTs, não sei se aqui no chat, mas a gente vai disponibilizar em forma de drive. O professor José Antônio perguntou: se o aluno no centro de atendimento socioeducativo, como fica a sua frequência na escola de origem? Essa é uma questão um pouquinho mais pedagógica. Então, para quem não sabe, eu trabalho na parte de sistemas. Algumas coisas aqui eu vou ter certa dificuldade para responder, justamente porque a gente tem aí essa união entre pedagógico e sistemas. E aí tem certas coisas que eu não tenho tanto domínio para fala. Então, essa eu vou ficar devendo, professor José. No meu celular não está funcionando. Aqui vou falar da minha experiência como analista de sistemas. Quando a gente informa, por exemplo, no meu celular não está funcionando, a gente precisa sondar essas informações. Então, por exemplo, para você não estar acontecendo o login, você não está conseguindo fazer o login no seu aplicativo, está com algum problema na sincronização, são as suas turmas que não estão aparecendo. Então, aí é onde a gente começa, por exemplo, a desvendar, supondo que não sejam suas turmas, ou que os horários, ou é algo relacionado ao calendário, então a gente volta lá para a regra inicial, que precisa ter o calendário homologado, precisa ter a associação da primeira e da segunda aba.
Quem cuida dessas etapas na escola é o pessoal do administrativo. Então, geralmente, entre o gestor escolar, o GOI, o AOI, o diretor, ele faz o acompanhamento dessas informações. Então, sempre que vocês postarem, assim, eu gosto da premissa de que não está funcionando porque está acontecendo isso, ou está aparecendo isso na minha tela. Aí fica um pouquinho mais fácil de dar um norte para a solução desse problema, tá bom, gente? Conteúdos e habilidades na sede. Não está sendo possível fazer o registro ainda. A gente já disponibilizou, aliás, a gente subiu a versão de ajuste hoje, por volta do meio-dia. Um pouquinho antes da live eu já estava vendo, fazendo os testes e já está disponível para fazer os registros. Outras perguntas. E quando não tem a habilidade trabalhada? Aí já é um pouquinho complicado, porque, por exemplo, a gente disponibiliza as habilidades através do currículo paulista. Então, pressupõe que as habilidades que vão ser trabalhadas na sala de aula ou com o aluno são as habilidades do currículo. O sistema bloqueia se você não fazer a seleção de nenhuma habilidade, ele não vai deixar você seguir para os próximos passos? Não, você pode não selecionar uma habilidade, por exemplo, e descrever isso na parte de observações e de resumo da aula, detalhando mais especificamente sobre o que foi trabalhado na aula. Por exemplo, uma aula de acolhimento. Eu não tenho muito conhecimento ali das habilidades, que são muitas, né? São por componentes. Mas, por exemplo, uma aula de acolhimento, que geralmente é no início do período letivo, pode ser que você não esteja trabalhando nenhuma habilidade ali do dia, mas eu, por exemplo, preciso fazer o registro da aula. Não necessariamente eu vou precisar selecionar uma habilidade, eu posso simplesmente fazer o registro da aula selecionando os recursos, descrevendo o que foi dado na aula, que o sistema vai deixar. Não tem obrigatoriedade de fazer a seleção da habilidade. Isso, o sistema ele não te obriga a fazer esse registro. A gente, assim, para o pessoal do administrativo, da diretoria de ensino, fazer o acompanhamento, precisa ter os registros. Mas a gente sabe que tem aulas que não são trabalhadas habilidades, exemplo, aulas de informações, aulas de acolhimento. Então, existe um pouco dessa flexibilidade para o professor, pelo menos, descrever o que foi dado na aula. Na sede já é possível fazer tudo isso? Sim, é possível. Na sede é possível. A partir de quando poderemos lançar as presenças? Pressupõe que o início do ano letivo ele já começou, né? Começou agora dia 8. E que algumas escolas elas já iniciaram de fato as suas aulas. Então, isso é muito da organização da escola, mas o calendário em si ele iniciou no dia 8. Não sei se eu consegui responder com tanta clareza, mas isso depende muito da organização da escola. Por quê? Porque pode ser que, por exemplo, no dia 8, teve a reunião de pais e nessa situação de pandemia pode ser que essa reunião de pais, não, por exemplo, de todas as turmas não aconteça na mesma data. Então, eu posso ter ali um período de uma semana para organização, para planejamento da vida escolar do aluno. Então, é muito da organização mesmo da unidade. Alguns alunos não consigo colocar na sala de aula turma. Professor Arivaldo, eu estou pensando que você está falando aqui sobre o Google Classroom. Mas sobre o Google Classroom a gente não está tratando nessa live, a gente está mais focado mesmo na parte de arte classe. Deixa eu escolher mais algumas aqui. Aqui a Eliana, ela falou que ela tá tentando sincronizar o diário de classe pelo celular e aparece na tela dela, fica sincronizando e não termina nunca de sincronizar. Legal. Eu vou anotar o seu nickname justamente para fazer uma análise. Porque se for, por exemplo, um erro técnico, a gente pode entrar em contato com você para fazer a análise direitinho, entender se é uma questão de quantidade de turmas ou se é algo do celular mesmo, tá bom? Mas a Thaís anotou aqui para mim, né? Sim, tá anotado já. A gente entra em contato para ver sobre esse possível problema.
O professor Hamilton colocou horário ainda não homologado. Quando aparece esse tipo de mensagem, geralmente é porque não tem o horário ainda das turmas cadastradas na sede. Aí precisa pedir para a parte administrativa da escola fazer a inserção dessas informações da sede lá na aba 1 da associação. Por favor. Olha, gente, eu acho legal a ideia de trazer mais a ideia de prática. A gente pode até pensar para uma próxima live algo mais voltado para, por exemplo, fazer uma simulação ali no aplicativo ou fazer uma simulação direto na sede. É que existe um certo problema com isso, que é a LGPD, né? Então, a gente precisa ter essa cautela com essa questão das informações, mas não é algo assim que a gente não pode pensar para as próximas lives. A gente pode pensar assim. Mais alguma questão aí interessante para a gente trazer? Vamos ver se a gente acha uma aqui para... O pessoal tem perguntado bastante se pode fazer tudo isso pelo celular. Sim, você pode fazer isso através... Na verdade, no celular ele te dá mais funções do que o próprio computador. Então, você consegue utilizar tanto pelo aplicativo da sede quanto pelo aplicativo do Diário de Classe, como você também consegue no próprio celular, ali no navegador, acessar a sede. A única diferença dele para o computador é que, por exemplo, no computador eu não consigo usar o aplicativo, eu precisaria de um emulador ou de alguma função onde eu conseguisse espelhar o que eu tenho no celular para o computador. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Na verdade, não é uma pergunta, né? É mais um apontamento, que é do professor Mário. Se o professor Mário for o mesmo professor Mário do grupo do Diário de Classe que eu acompanho, sim, a gente está prevendo aí trazer um relatório de registro dos professores. A gente já tem um relatório que, na verdade, esse relatório ele não caracteriza, por exemplo, exatamente o que o professor registrou, mas ele traz se o professor registrou a aula ou se ele registrou a frequência. Como que ele traz isso? Ele traz de forma visual. Então, por exemplo, o professor que registrou a frequência vai estar lá no bloquinho da aula, como se fosse uma grade de aulas mesmo. Vai estar lá no bloquinho da aula com o nome dele, a disciplina que ele deu a aula. E aí, por exemplo, se ele registrou a aula, vai estar o R em verde, com um círculo em verde. Se ele não registrou, fica em laranja. E aí a mesma coisa para a frequência. Se o professor registrou a frequência, ele vai trazer a frequência em verde. Se ele não registrou a frequência, vai trazer a frequência em laranja. Do professor Mário, que imagina que é o que ele está querendo colocar, é algo no sentido de detalhar o que foi registrado, por exemplo, nas aulas. Isso a gente está colhendo algumas informações, a gente já teve alguns insights para isso, mas ainda não startamos esse desenvolvimento. Mas a ideia é justamente trazer algo parecido com o painel, onde a gente consiga ali disponibilizar em uma única tela todas as informações ali para o supervisor de ensino, para o PC, para o pessoal que precisa fazer o acompanhamento dos registros do professor. Bom, eu não sei se tem mais perguntas. Eu e o acho que nosso tem tempo está mais acabando. uma pergunta legal. Acho que a gente pode fazer essa última pergunta e encaminhar aí para as considerações finais. Que é a pergunta da Pro Maria. E quando um aluno muda de sala? Ah, sim. Então, na verdade, antes do diário de classe tem os processos. Então, tem um processo lá no cadastro de aluno. E aí, por exemplo, eu preciso identificar na ficha do aluno que ele mudou de sala. Então, ele foi remanejado. E aí, a partir do momento que eu tenho esse remanejamento, eu sincronizo, eu não falando no sentido de sincronização do aplicativo, mas essa informação ela é automática para o diário de classe identificar que esse aluno não está mais, por exemplo, no primeiro B, mas foi para o primeiro C. Então, isso, teoricamente, não é algo que parte do diário de classe, ele parte de processos anteriores. Então, a gente tem aí essa questão do diário de classe ser quase o produto final. Ele não é o produto final. O produto final é os documentos escolares. Ele está nessa transição, né? Mas, por exemplo, tudo que a gente precisa, às vezes, de alguma alteração
ou se algum aluno é remanejado, mudou de escola, alguma coisa do tipo, isso é um processo que acontece antes no cadastro de alunos e depois essa informação ela chega no aplicativo. Então eu tenho essa linha do tempo para a gente chegar lá no produto final. Assim, produto final é meio feio de falar, né? Mas na última etapa, que é o documento do aluno, que é o boletim, que é o histórico escolar, enfim. Bom, acho que é isso, pessoal. A gente vai avaliar aí a possibilidade de a gente voltar com o emulador aí pra gente poder fazer um mão na massa com vocês. A Ianca vai dar uma olhadinha nisso. E as lives vão ficar disponibilizadas para vocês no repositório. É só buscar por formação. E para quem perguntou se a gente vai disponibilizar esse PPT, sim, a gente vai disponibilizar. Assim que a gente sair aqui do estúdio, eu já posto aqui no chat para vocês terem acesso, para vocês consultarem aí posteriormente, caso ainda tenha alguma dúvida. Acho que a gente vai dizendo tchau e queria agradecer a presença de todos. Até uma próxima. Agradecer a presença da Ianca também aqui, nossa rainha do Diário de Classe Digital. Obrigada, gente. E é isso, gente. Tchau, tchau. Um bom finzinho de tarde para todo mundo. Até a próxima.